Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhado e confundido serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Que lindo, né? Esse louvor é muito lindo. Não temas que eu te ajudo. Eu quero falar hoje um pouco sobre a raiz do medo. A palavra temor, ela pode ter dois significados. E muitas vezes a gente pensa que temor é só medo, mas não é só medo. Tem o outro lado do temor também, que não é interpretado como medo propriamente dito. Eu estava aqui orando e eu pedi para o Senhor me confirmar, porque eu desde ontem já vinha sentindo que era para falar um pouco sobre o medo, a raiz do medo. E a palavra de Deus fala muitas vezes que é pra gente não temer. E temor, em alguns casos, na maioria dos casos na Bíblia, está se referindo a medo, né? Tá falando assim, não tenha medo, né? Mas ao mesmo tempo você vai encontrar outros textos dizendo que tema ao Senhor, né? Que nós precisamos temer ao Senhor, mas não é ter medo do Senhor. São duas coisas diferentes. Temor, muitas vezes ligado por respeito e por reconhecimento de alguém estar acima, de alguém ter mais autoridade. O temor é um reconhecimento, uma ação de respeito, em alguns casos. Nós devemos sim temer muito as autoridades. Por que temer as autoridades? Não é para ter medo das autoridades. Você tem que ter respeito, você tem que reconhecer aquilo que foi imposto sobre as autoridades, a autoridade que está sobre eles. E no caso de quando a palavra de Deus fala ter medo, né? Quando fala temer no sentido ter medo, está se relacionando que nós não temos que ter medo de coisas que possam acontecer, ter medo de lutas, né? Porque tudo isso vai acontecer, mas nós temos que ter bom ânimo. A palavra de Deus nos mostra que nós temos sempre que ter bom ânimo. Jesus ensinou isso. Tanto é que ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, né? É você não perder esperança, você não deixar sua mente ser invadida por coisas negativas, né? Você acreditar que as coisas vão dar certo, isso é ter bom ânimo, tá? Então aqui eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor me deu como confirmação, que era para eu falar sobre esse tema, que se encontra aqui em Marcos, capítulo
6. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o 50. Vou ler aqui. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passou adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o ouviram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos ouviam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? A gente conhece bem esse texto, né? E aqui no contexto que está aqui na história do livro de Marcos, não conta quando Jesus, né, aproximou-se deles e Pedro, vendo que era ele, pediu para ir ao encontro dele por sobre as águas, né? Nessa versão aqui de Marcos não consta, né, esse fato. Porém, é a mesma história. Uma abordagem diferente, uma abordagem exposta, né, por Marcos. Então, aqui, a gente vê que quando Jesus se aproxima, né, Jesus sai para orar, enquanto os discípulos pegam o barco e se dirigem ao mar para poder atravessar do outro lado. Jesus pediu para ficar sozinho, Jesus queria ficar sozinho. Na realidade, Jesus obrigou eles a ir logo, passar, né? Então, Jesus precisava ter aquele momento só. E a palavra de Deus deixa bem claro aqui que ele teve esse momento só. E que ele ficou orando, ele queria orar, né? Mas ele percebeu em determinado momento que os discípulos estavam aflitos por conta do vento, né? E Jesus, depois daquele período de oração, aquele período com o Pai, ele se encaminha em direção aos discípulos de uma forma bem diferente. Ele não precisava de um barco para levar ele lá. Em meio ao vento, porque os discípulos estavam aterrorizados porque eles remavam e o vento não permitia que eles atravessassem aquele mar, né? Então eles ali ficaram bem assustados e remando, de repente aparece alguém andando sobre as águas em pleno vento, plena ventania daquela. Então, assim, é claro que eles imaginavam que era um fantasma, é claro que eles imaginavam que seria uma coisa de outro mundo, porque não é comum se ver uma coisa dessa, principalmente em meio ao vento, né? Se nem o barco estava dando conta ali com eles, né, de permanecer estável, imagina alguém andando sobre a água, né? Então é uma coisa assim fantástica, né? Com certeza Jesus ali trouxe bastante susto para aqueles discípulos. Porém, os discípulos, quando viram Jesus e Jesus disse que era ele, né, a gente vê no final da frase, né? Tem de bom ânimo, não temas, não temais. Por quê? O que Jesus estava querendo dizer com esse temor aí? Não tenham medo, né? Porque sabia que era isso que eles estavam sentindo. E é isso que normalmente uma pessoa sente. Nós somos seres humanos e nós não podemos esquecer que nós temos sentimentos, né? A gente vai sentir coisas, sensações. E uma das coisas que nós podemos sentir é medo, né? Muitas coisas nos trazem medo. Só que o medo nem sempre é benéfico. Existem circunstâncias em que é necessário que tenha, sim, o temor, que é o respeito, o cuidado, né? Mas o medo em si é algo muito prejudicial. Se a gente vê uma criança
Vou dar um exemplo para vocês de que realmente tem que existir um pouco de temor. Se você vê uma criança em situação de risco, a criança não tem noção das coisas, ela tá andando, quer atravessar a rua sozinha, né? E tá vindo carro, né? É só que a criança não tem medo, ela não tá percebendo o perigo, né? Nesse sentido, sim, é muito necessário ter o temor, porque a criança que tem aquele receio, aquele cuidado, que ela foi ensinada já, olha, isso aqui não pode, isso aqui é perigoso, você tem que cuidar aqui, cuidar ali, entendeu? Isso tudo seria a cautela, né? A pessoa tá tendo cuidado, tá tendo cautela, não é medo, né? Ela não tem medo de atravessar a rua, não é sempre que ela for atravessar a rua que ela vai sentir o coração disparar e ela vai sentir aquela sensação de medo. Não, né? Isso seria o temor, o cuidado, né? Ela tá ali tendo respeito pelo risco que é atravessar uma avenida agitada. Então, uma criança normalmente não tem esse negócio de ter cuidado. Então, falta para ela tem que ser ensinada, ela tem que ser educada nesse princípio de tomar cuidado, né? Porque ela tem que temer o perigo da via, né? Tem que temer ali a situação, né? Mas o medo é algo que te paralisa. O medo já é o contrário. O medo é aquilo que te coloca em pânico, que te assusta, que te paralisa ou te faz tomar ações muito precipitadas. Vamos supor assim, tem pessoas que em vez de paralisar diante do medo, elas correm, elas se agitam e elas também colocam a vida dela e a vida de outras pessoas em risco. Vou dar um exemplo, um adulto mesmo, quando se depara com... A gente vê às vezes até situações de piada, né, na internet. Às vezes o adulto entra em casa, alguém para fazer uma brincadeirinha com esse familiar ou essa pessoa, amigo, conhecido, não sei, né? Tá escondido atrás da porta, coloca uma máscara bem assustadora e quando a pessoa entra, aparece. Aí algumas pessoas, além da reação de grito, né? Ela sai correndo, como eu já vi um caso até na internet, saiu correndo de volta em direção à rua e foi atropelada. Então, por quê? Porque o medo tomou conta dessa pessoa. Então, existe esse medo bom, que é o temor, que é a cautela, que é o cuidado, né? Que é você ver as coisas com respeito, que é o que nós temos que ter relacionados ao Senhor, né? Você tem que ter temor, mas não medo de Deus. Você tem que ter temor, né? Medo te faz mal. O temor que é o sentido respeito, o sentido, né, cautela, esse sim é bom, tá bom? Eu queria iniciar para vocês falando sobre isso, porque o principal assunto aqui que nós vamos abordar é o medo ruim. Nós sabemos que ter esse lado temor, que é aquilo que nós temos que ter acerca do Senhor, é bom, né? Que é o respeito, né? O cuidado, a cautela. Porque a gente não pode agir sem ter o mínimo de cuidado, de cautela com as coisas de Deus, né? Porque aí a gente seria como aquela criança que não se importa com os riscos, né? Não tem noção dos riscos. E Deus, ele é o ser supremo. Ele é, apesar de ser nosso Pai, né? Que nós sabemos que Deus é nosso Pai, mas apesar de ser nosso Pai, ele é todo poderoso, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é a maior autoridade que poderia ter. Então, o respeito que nós temos que ter por Deus tem que ser o maior de todos, né? A gente não pode brincar com as coisas de Deus, porque isso é falta de temor, né? Mas acerca do que aconteceu com os discípulos, quando eles estavam lá no mar, os discípulos de Jesus estavam no barco, o vento veio
E o vento assusta, né? Você pode ver aí que vento, quando a gente tá orando e alguém chega lá, um profeta, e fala assim, olha, eu vejo vento, aí a gente já sabe que realmente não é coisa boa, né? Quando fala assim, o Espírito Santo está soprando como um vento, é outra coisa. Mas quando você tem visões de vento, de ventania, de furacão, não é coisa boa. Não é coisa boa vindo. Porque geralmente isso remete perigo, isso remete luta, isso remete pânico, né? Então, a gente já tem um pouco de consciência acerca disso. Os discípulos sentindo isso, vendo o vento, né? O momento de tribulação, né? O momento de tribulação que os discípulos estavam vivendo. De repente vem uma tribulação que aparenta ser uma tribulação maior. Eles veem um fantasma na mente deles, entendeu? Eles achavam que estavam vendo um fantasma. Então eles falam assim, meu Deus, o perigo agora ficou dobrado, né? Então, em vez deles se acalmarem, né, como fala, só se preocuparem com o vento, eles passaram a se preocupar também com aquele ser que estava andando sobre as águas, que eles identificaram como um fantasma. E o medo é uma coisa que te arranca a fé. E é isso que eu queria falar. Nós que estamos buscando andar na presença do Senhor, precisamos entender que o medo ele se torna perigoso quando ele remove de você a tua fé. Ele não é mais temor. Ele não é mais o cuidado, a cautela. Quando ele arranca a sua fé, ele é o medo perigoso. É o medo que realmente pode ser prejudicial para você. E não só para você, como para as pessoas que estão ao redor. E medo, é isso que eu queria explicar. É a maior arma do diabo. O diabo, para poder arrancar de você o poder que você recebeu de Deus ao nascer, o poder que você recebeu de Deus para vir habitar na terra. Porque o que acontece? Você pode estar me perguntando aí, mas que poder que eu recebi? Eu não sou só um ser humano? Entenda uma coisa, quando Deus fez Adão e Eva, ele disse para Adão e Eva assim, que era para eles governar, que era para eles exercer domínio. Ou seja, exercer domínio é uma coisa muito grande, é uma coisa para quem tem poder, né? Então falou assim, dominem sobre todos os animais do campo, sobre as ervas, dominem. Ou seja, ao ser humano foi dado poder para reino, para governo aqui na terra. Deus deu isso. Deus falou assim, eu vou governar no céu e eu vou colocar os meus filhos, minha criação, minha obra-prima, para governar aqui na terra. Por isso que você foi feito matéria terrena e celestial. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Mas aí Deus pegou você, pegou o barro, fez você daqui da matéria da terra para você ser autoridade aqui na terra. Entende? Mas aí quando Satanás caiu com 1/3 dos anjos, ele caiu aqui. Ele veio para a direção da terra. E aí o negócio ficou complicado. Porque Satanás sabia que quem dominava aqui era o homem. Ele falou, não, isso não pode acontecer. Porque uma forma de Satanás pensar assim, olha, uma forma de eu dominar aqui, porque ele queria dominar no céu. É isso que vocês têm que prestar bem atenção. Satanás queria dominar no céu. Então ele, sabendo que lá ele já tinha perdido, ele falou, preciso dominar na terra. Tive que dar uma pausa aqui. Tinha chegado gente. Então, como eu tava falando, então o inimigo, ele falou assim, ele pensou, já que eu tenho que estar naquele ambiente, né? Porque o inimigo fica nas regiões celestiais. Ou seja, não é lá no céu. Aqui nós temos o nosso planeta. E no nosso planeta existe a estratosfera, que é onde limita, né, toda a divisão entre aqui o oxigênio. Então, o que acontece? Satanás foi lançado em direção a esse planeta. Quando fala a Terra, é esse planeta.
porém ele não fica no chão, aqui é onde nós pisamos, né? Para isso, para ele poder exercer domínio aqui, ele precisa roubar do homem a autoridade que foi dada ao homem. E para roubar a autoridade que foi dada ao homem, não é tão simples. As pessoas, elas pensam assim, engraçado, né? As pessoas pensam assim, nossa, eu vejo uma pessoa que está endemoniando, eu tenho medo. Sabe? E eu fico às vezes me perguntando, mas medo por quê? Sendo que esse demônio entrou justamente pelo medo. Ele entrou justamente porque a pessoa deu essa legalidade para ele. Ou seja, ela se reconheceu inferior. Aqui na Terra você não é inferior. Você não é inferior, muito pelo contrário, você recebeu de Deus. Nós temos que entender que nós recebemos de Deus o domínio, o governo da Terra. E se Satanás hoje, se o mundo jaz no maligno, como diz as Escrituras, é por culpa da humanidade que deixou Satanás exercer sobre nós influência, sobre a humanidade, né, eu digo. Satanás foi exercendo influência a ponto do homem começar a ser escravo daquilo que Satanás ofertava, que é o pecado. Você sabe muito bem que é assim que Satanás entra, né? Então ele começa a colocar pecado, começa a colocar pratos, o homem vai se corrompendo, se sujando. E quando o homem vai se sujando, entenda uma coisa, você não está sujando só o seu corpo, você está sujando o corpo, alma e espírito, né? Você vai se corrompendo. E aquilo tudo vai fazendo com que você perca a autoridade. Você vai perdendo a essência do céu que também existia em você. E aí você começa a ser como um animal, um ser aqui terreno que age por instinto, por vontade, não tem noção do que é certo e que é errado, não se importa com isso, né? E aí o que acontece? O inimigo pode ou não pode possuir corpo de animal? Pode, a Bíblia diz claramente que os demônios que saíram de um homem na cidade de Gadara entraram nos porcos. Jesus expulsou os demônios do corpo daquele homem, mas eles pediram para entrar nos porcos. Entenda uma coisa, a pessoa que vive como um animal na terra é porta de acesso para demônio, entendeu? E é por isso que demônios têm acesso a animais. Demônios conseguem ter acesso a animais. Você percebe que animais, quando eles de repente eles começam a detectar a presença de alguma coisa ruim, eles ficam assustados, eles ficam agitados, eles começam a latir muito quando é cachorro,